Há muitos anos atrás, meu velho amigo Daniel e eu estávamos animados, colocando nossas fantasias criativas para sair em busca de doces no Halloween, um ritual que sempre adorávamos. Começamos a aventura indo de casa em casa, como uma noite normal, mas cheia de expectativas. Chegamos à parte antiga e misteriosa do nosso bairro, onde nossos pais nos advertiam para não ir, pois só tínhamos 12 anos e não conhecíamos bem o caminho por lá, mas a curiosidade nos impulsionava. Ao chegarmos à primeira casa, uma senhora simpática e acolhedora nos atendeu e nos presenteou com grandes barras de chocolate Snickers, uma surpresa doce que nos deixou eufóricos. Enquanto caminhávamos para a segunda casa deste lado do bairro, um cara veio correndo e gritando em nossa direção, surgindo de trás de uma igreja antiga. A princípio, pensamos que era apenas uma brincadeira de Halloween, então ficamos lá rindo, mas um arrepio percorreu nossas espinhas quando ele se aproximou. Mas assim que ele chegou perto, tentou arrancar o balde cheio de doces das minhas mãos com uma força surpreendente. Então meu amigo Daniel, corajoso, começou a bater nele com seu pote cheio de doces. Até aquele momento, já tínhamos conseguido bastante doces, então ser atingido por aquela pote certamente deve ter doído bastante. Daniel continuou batendo até que o cara soltou o balde de doces e saiu correndo desesperadamente. Pensamos que tinha acabado, mas enquanto caminhávamos de volta, ainda em choque e confusos, a adrenalina correndo em nossas veias, liguei para minha mãe e pedi que ela nos buscasse, pois estávamos bastante longe de casa, e essa experiência assustadora nos deixou querendo sair das ruas escuras. Quando minha mãe chegou, contamos o que aconteceu com detalhes vívidos, e ela quase não acreditou, de tão absurdo que foi isso. Chegamos em casa por volta das 10 horas da noite, e pouco tempo depois, ouvimos uma batida inesperada na porta. Meu pai pensou que era apenas um pedinte de doces atrasado, então foi atender com um sorriso no rosto, e na porta estava um homem em um macacão com uma máscara de Michael Myers, uma visão perturbadora. Meu pai ficou confuso, pois pela altura e estrutura parecia ser um homem mais velho, não uma criança ou adolescente. De qualquer forma, meu pai deu alguns doces a ele e fechou a porta, pois ele não parecia querer ir embora. Mas o olhar fixo dele nos deixou desconfortáveis. Por cerca de 1 hora da manhã, estávamos a caminho de nossos quartos para dormir, quando ouvimos outra batida sinistra na porta, que ecoou de forma ameaçadora através da quietude da noite. Não havia como eu abrir a porta àquela hora. Sabia que não podia ser algo bom. Informei meu pai sobre a batida e ele disse para ignorar. Então, Daniel e eu fomos para o quarto e ligamos um filme para tentar esquecer o incidente, mas o medo ainda rondava o ambiente. Daniel ouviu algo e me pediu para desligar a TV. Quando o fiz, também ouvi o som de folhas estalando no quintal sob o silêncio da noite. Olhei para fora e vi o homem com a fantasia de Michael Myers balançando no nosso balanço, olhando para a janela do meu quarto com uma intensidade assustadora. Senti como se meu coração tivesse pulado para fora do peito e subido até minha garganta. Corri para o quarto do meu pai e contei o que estava acontecendo. Ele olhou para fora, mas não viu nada. Então, quando estávamos olhando, ouvimos outra batida, dessa vez na porta dos fundos. Meu pai foi até lá, mas não havia ninguém. O suspense estava no ar. De repente, ouvimos minha mãe gritar em outro cômodo, um grito que ecoou pela casa, arrepiando cada centímetro de nossa pele. Sem pensar, meu pai, Daniel e eu corremos em direção ao grito, o coração batendo forte contra o peito a cada passo apressado que dávamos. Ao chegarmos ao cômodo, a cena que se desdobrou diante de nossos olhos parecia ter saído diretamente de um filme de terror. O homem com a fantasia de Michael Myers estava lá, parado ao pé da cama, olhando fixamente para minha mãe com uma expressão ameaçadora por trás daquela máscara horrenda. Meu pai rapidamente instruiu Daniel e eu a correr e ligar para a polícia. Corremos escada abaixo, com o medo nos guiando a cada passo, e agarramos o telefone mais próximo. O atendente da polícia local ouviu nosso relato apressado e angustiado sobre o intruso em nossa casa, prometendo que a ajuda estava a caminho. Mas cada segundo que passava parecia uma eternidade. O grito agudo do meu pai reverberou pela casa, seguido pelo som de vidro quebrando. Corremos de volta para cima apenas para ver nossos pais deitados no chão, minha mãe chorando e o nariz do meu pai sangrando. Ele nos contou rapidamente que o homem havia pulado pela janela aberta
escapando para a escuridão da noite antes que a polícia chegasse. Os minutos que se seguiram foram um borrão de declarações à polícia, verificações da casa e a sensação inquietante de que a segurança que uma vez tínhamos conhecido foi quebrada. A polícia fez uma varredura completa na casa e no quintal, mas o homem havia desaparecido na escuridão, deixando atrás de si apenas a memória de uma noite de Halloween que nunca esqueceríamos. E enquanto estávamos ali, no silêncio inquietante que seguiu, não podíamos deixar de nos perguntar sobre as intenções daquele homem e o que teria acontecido se não tivéssemos agido rápido. Aquele Halloween não só levou nossa inocência, mas também nos deixou com um conto horripilante que seríamos forçados a reviver a cada batida sinistra na porta que ouvíamos nas noites sombrias que se seguiram, ecoando as sombras do passado que nos assombravam incessantemente. Em uma noite de Halloween, alguns anos atrás, meu primo veio até minha casa para a tradicional aventura de doces ou travessuras. Na época tínhamos 15 anos, uma idade um tanto avançada para a tradição, mas a ideia de doces grátis ainda nos encantava. Planejávamos uma noite tranquila, visitando apenas casas suficientes para conseguir uma boa quantidade de doces antes de retornar. Naquela noite fria e escura, acompanhados de um amigo e seu irmão mais novo, começamos nossa jornada pelas casas vizinhas. Mas em algum momento, nossos caminhos se separaram. Meu primo Mike e eu decidimos bater nas portas das casas menos decoradas, mas com as luzes acesas, uma indicação de que estavam participando da tradição. A escolha se provou acertada, pois as filas eram menores e rapidamente conseguimos visitar várias casas. A próxima casa na linha, desprovida de decoração, mas com uma luz convidativa acesa, parecia promissora. Batemos a porta e instantaneamente um homem mais velho a abriu, revelando outros 5 homens mais jovens atrás dele. A interação foi curta, mas estranhamente desconfortável. O homem mais velho nos ofereceu doces, perguntou o nome do Mike, que deu um nome falso, e nos despedimos apressadamente. Aquele encontro nos deixou desconfortáveis. Conforme continuávamos nossa jornada, percebemos um carro saindo daquela casa e nos seguindo lentamente. Apertamos o passo, mas outro carro se juntou ao primeiro, mantendo a mesma velocidade lenta. Reconhecemos os homens nos carros como os que estavam na casa. Apenas 2 casas distantes da minha, o primeiro carro estacionou do outro lado da rua. Corremos para dentro de casa, contamos a AOS nossos pais o ocorrido, mas eles tentaram nos acalmar, dizendo que era apenas uma brincadeira de Halloween. No entanto, eu e Mike acreditávamos que aqueles homens tinham intenções mais sinistras, especialmente considerando que a casa deles era muito próxima da minha. O medo que sentimos naquela noite permaneceu conosco, uma lembrança sombria de um Halloween que quase se tornou verdadeiramente aterrorizante. O Halloween sempre foi um dos meus dias menos favoritos do ano. Eu nunca tive muitos amigos na escola ou no ensino médio, então nunca tive planos intrigantes para o Halloween. No ensino fundamental, eu realmente não saía para pedir doces e no ensino médio, nunca fui a festas de Halloween vibrantes. Isso também foi em um período em que minha irmã estava na faculdade. Então, como meus pais raramente estavam em casa, eu geralmente ficava sozinho. Essa foi uma das muitas noites de Halloween em que fiquei sozinho em casa. Uma tradição silenciosa e solitária. Neste ano específico, o Halloween caiu numa sexta-feira. Então as crianças estavam por aí em grande número e até mais tarde do que o habitual. Um movimento incessante de mini-fantasmas e bruxinhas. Meus pais estavam fora durante a semana e minha mãe deixou vários sacos de doces para eu distribuir para as crianças. Um dever doce, mas solitário. Eu fiquei meio enjoado da campainha tocando a cada 5 minutos o dia todo. Uma interrupção constante. Eventualmente, despejei todo um saco de doces em uma tigela de plástico que tínhamos em um dos armários da cozinha. Uma tentativa de paz. Minha mãe nunca gostou de deixar uma tigela na varanda, mas ela não estava lá. Então o que ela poderia fazer? Isso durou um bom tempo porque a campainha parou de tocar por algumas horas, pelo menos, e quando a tigela esvaziou, eu a reabasteci. Uma trégua momentânea. Não esperava ouvir a campainha novamente pelo resto da noite, porque mesmo que a tigela estivesse vazia,
Supunha que as pessoas saberiam que não deveriam incomodar tocando a campainha numa casa com a tigela vazia. Uma lógica simples. Então, quando a campainha tocou novamente, fiquei não apenas surpreso, mas também um pouco irritado, uma intrusão inesperada. Ignorei a primeira chamada, mas cerca de 30 segundos depois houve outra, uma insistência irritante. Desta vez, levantei do computador, pausando o jogo que estava jogando, e fui verificar quem estava na porta da frente, uma interrupção indesejada. Abri a porta e havia dois caras com máscaras brancas de vendetta, segurando sacolas plásticas com muito poucos doces dentro. Uma visão perturbadora. Nenhum dos dois disse doces ou travessuras, apenas ficaram lá, ominosamente. E então levantaram suas sacolas e as seguraram abertas. Uma cena surreal. Disse para esperarem que eu iria buscar mais doces. Um pedido silencioso, por gentileza. Senti-me intimidado, para ser honesto, um temor inquietante. Fui pegar o saco doces e peguei alguns para colocar em suas sacolas. Um gesto nervoso. Quando deixei os doces caírem em suas sacolas, um deles, não sei qual, perguntou com uma voz monótona: "Você está sozinho em casa?" Uma pergunta gelada. Eu disse que não, mas com uma cagueira, porque a pergunta me assustou, um medo súbito. Disse que meus pais estavam aqui, então desejei-lhes uma boa noite e fechei a porta, um alívio temporário. Esperei pela porta, ouvindo para ver se ouviria eles descendo os degraus. Uma espera angustiante. Finalmente ouvi passos saindo. Então me senti aliviado e comecei a voltar para o andar de cima, uma retirada apressada. Mas aquela pergunta se eu estava sozinho em casa continuava me assombrando, uma inquietação persistente. Não conseguia voltar ao meu jogo depois de ouvir isso, uma interrupção perturbadora. E então percebi a possibilidade de por que eles poderiam ter me perguntado isso, porque não havia carros na entrada ou na frente da casa, mas as luzes estavam acesas, uma revelação alarmante. Então, quando eu, na época com 14 anos, abri a porta, provavelmente parecia o alvo mais fácil de todos, uma presa potencial. Minha paranoia foi claramente justificada, no entanto, porque enquanto estava sentado à minha mesa tentando voltar ao meu jogo, ouvi um estrondo alto vindo da minha janela, um alerta súbito. Eu estava no segundo andar, então claramente algo foi jogado na janela, uma ameaça invisível. Meu coração começou a bater forte dentro do meu peito novamente, um pânico renovado. Em resposta, desliguei a tela do computador e a luz da mesa para trazer escuridão ao quarto, uma tentativa desesperada de se esconder. Depois, olhei pela janela e, embora não pudesse ver nada lá fora porque estava muito escuro, outro objeto foi jogado na janela bem na minha frente, um ataque repetido. Este me assustou ainda mais que o último, um aviso assustador. Soou como uma pedra, um objeto perigoso. Instantaneamente senti um intenso senso de perigo, uma ameaça iminente. Abaixei-me atrás da janela e saí do meu quarto, um movimento desesperado. Não tinha um celular na época, apenas um iPod Touch, então tive que chegar ao telefone da cozinha, uma busca por segurança. Rastejei pelas escadas para não ser visto através de nenhuma das janelas, uma fuga cautelosa. Cheguei ao telefone da cozinha e disquei para a polícia local, mas acho que eles viram apenas a luz da pequena tela do telefone, porque de repente houve uma batida agressiva em uma das janelas da cozinha. Uma invasão violenta. Agora eu estava no telefone com a polícia, implorando por ajuda enquanto me agachava e saía da cozinha em direção à porta dos fundos. Um pedido desesperado. Gritei, percebendo que havia um dos caras com a máscara de vendetta do outro lado da porta dos fundos tentando abri-la, um terror repentino. Comecei a gritar no telefone por ajuda, mas ao mesmo tempo uma voz familiar chamava do outro lado da porta da frente. Uma intervenção inesperada. Era nosso vizinho Chris, um anjo da guarda inesperado. Corri para atender a porta e ele entrou, claramente feliz por ver que eu estava bem. Um rosto amigável no meio do horror. Ele pegou o telefone de mim e falou com a polícia, uma ajuda bem-vinda. Ele viu os dois homens mascarados entrando no meu quintal de sua janela da cozinha e os viu jogando várias coisas nas janelas da casa, um terror contínuo. Quando os policiais chegaram à casa, esses dois homens mascarados claramente sabiam que não deveriam ter ficado por perto. Uma fuga oportuna. Chris me convidou para dormir em sua casa naquela noite, apenas por segurança, uma oferta de refúgio. Ele era bom amigo do meu pai antes de ele se mudar.
Então realmente não se importava em me ajudar. Uma bondade inesperada. Ter boas relações com seus vizinhos pode salvar sua vida um dia. Você nunca sabe. Uma lição valiosa. O que sei é que essa experiência me fez odiar o Halloween ainda mais. Um medo que subsiste até os dias de hoje.